Vamos a mais uma parte do Primeira Página, o seu Jornal da Manhã, na edição desta sexta-feira, hoje 7 de agosto. Agradecendo a todos que estão conosco, nos acompanhando lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, com transmissão simultânea nesses 3 canais das redes sociais. E estamos recebendo hoje o pré-candidato a prefeito de Capivari, o senhor Márcio Moreira, do PTB. Estamos a praticamente 100 dias das eleições que escolherão os futuros prefeitos e vereadores de todo o Brasil, Márcio. Essa será uma eleição muito diferente das anteriores, né? Pela primeira vez aí, nós teremos que conversar sobre política de uma maneira diferente, né? Todo mundo sabe sobre o que nós estamos falando, né? Sobre nossas cidades, fazer campanha para que candidatos sejam conhecidos, suas ideias debatidas através das redes sociais, principalmente em meio a uma grave pandemia, né? Mas é importante que conversemos sobre todos esses assuntos para que os eleitores, de acordo com a sua consciência, estejam prontos para escolher o melhor para sua cidade. Então será diferente, mas teremos que achar o melhor caminho juntos, como deve ser sempre. Porque todos nós estamos, claro, preocupados com essa situação, né, que está impactando aí em nossas vidas, nas vidas de nossos familiares, amigos, em nossos empregos, nossas empresas, enfim, na sociedade, né, Tony? Exato, e temos também centenas de famílias que estão em luto ou lutando pelo restabelecimento de seus doentes, mas o tempo não para e o calendário eleitoral está à nossa frente. Sendo assim, a Raízes FM decidiu fazer essa série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Capivari. Entretanto, entramos em contato com todos os partidos políticos da cidade que estão se manifestando o interesse em lançar nomes a prefeitos. 6 deles decidiram aceitar o nosso convite. Os demais alegaram ainda que não estão em processo de conversas e não teriam, no momento, um pré-candidato definido. Vamos então apresentar o pré-candidato, então oferecendo espaço a todos e através de sorteio entre os pré-candidatos, estamos recebendo hoje em nossos estúdios o senhor Márcio Moreira, do partido PTB. Ele que é capivariano, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Filosofia em curso e formado também em Educação Física. Ele é presidente do PTB de Capivari, presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de Salto, CEUNSP, 2008 a 2010. Conselheiro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Capivari, coordenador de 4 ônibus que levam os alunos de Capivari à Faculdade de Salto entre 2006 e 2010. Também presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio da região de Capivari, fundador e presidente da Associação dos Expostos ao Amianto de Capivari região, presidente da Federação Paulista de Luta de Braço entre 2010 e 2018, técnico da Seleção Brasileira de Luta de Braço entre 2010 e 2018, presidente da Confederação Brasileira de Luta de Braço, árbitro internacional de luta de braço, conselheiro nacional do esporte em Brasília entre 2014 e 2018, presidente da Organização Nacional das Entidades Desportivas, a ONED, fundador da Associação dos Autistas de Capivari região, fundador da Associação União das Asas de Capivari, diretor da Associação Carnavalesca Turma da Barca, fundador da Torcida Leões da Raia, síndico no condomínio residencial Parma Parque e já recebeu moções de aplausos das câmaras municipais de Capivari e Jaguariúna. Nossa entrevista, lembrando mais uma vez, está acontecendo ao vivo pela Raízes FM e você também pode assisti-la através do nosso Facebook no canal da Raízes no YouTube. Lembramos também a todos que nos acompanham nesta entrevista com pré-candidatos que, devido ao tempo determinado para a entrevista, não vamos abrir nesse momento as perguntas que serão encaminhadas à rádio pelos nossos ouvintes e que as mesmas poderão depois, Márcio, ser respondidas por você em nossas redes sociais. Desde já quero agradecer a sua presença aqui. Um bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês da Rádio Raízes. Estamos aí para mais um bate-papo, né? Márcio, pela leitura aí do seu currículo, a sua formação profissional, seus cargos em entidades sindicais e ações em entidades aí da cidade,
deu para notar que ela é muito diversa, né? De onde vem esse seu interesse em tantos campos de atuação, né, para poder passar aos nossos ouvintes aí como tudo aconteceu, vem acontecendo em sua vida? Então, é uma construção, né, Marquinhos? Eu sempre gostei de fazer esse tipo de trabalho, de que nós somos amigos de infância, então todo mundo conhece todo mundo aqui em Capivari. E eu sempre gostei de fazer esse trabalho social. Logicamente que cada entidade onde eu fundei, eu tenho sempre a percepção de fazer o empoderamento das pessoas. E eu acho que quando você monta, como tanto na luta de braço, como nas entidades aqui de Capivari, você consegue fazer o empoderamento das pessoas. Pega o pessoal do autismo, eu montei essa entidade, o pessoal da luta de braço e Leões da Raia, que eles estavam com dificuldade de entrar no campo. Logicamente que a Leões da Raia já existia de fato, mas não existia de direito. Então, quando o Capivareiro subiu na primeira divisão, precisava regularizar isso aí nessa área de direito. Então, para eles entrar no campo, eu regularizei o estatuto e eles poderem entrar, e deu esse empoderamento para a torcida, deu esse empoderamento para o pessoal do autismo e assim sucessivamente. Então, o que eu penso? Quanto mais pessoas empoderadas, consequentemente, ela tende a estudar, a se qualificar, ela consegue ser independente. Então, sempre tive essa visão desse empoderamento das pessoas. Márcio, aproveitando e falando ainda um pouco do seu currículo e também já ingressando um pouco na política, quando iniciou esse seu interesse pela política e como foi? Então, na verdade, como eu acabei de dizer, esse empoderamento, a gente pode dizer que é uma ação micro, entendeu? Tanto no sindicato, você acaba fazendo, quando eu estava no sindicato, acaba fazendo uma política micro, entendeu? De ajudar as pessoas, de fazer, principalmente nessa área da educação, que é qualificar as pessoas. E isso é uma união, entendeu? Você faz uma análise micro e você vai crescendo aos poucos, da proporção que você pode ajudar pessoas. Porque o que mudou a minha vida foi eu me qualificar. Eu, com 26 anos, eu fui acordar, comecei a fazer a minha primeira faculdade de Direito. Fiz Direito, fui para a Unimep, Filosofia, não terminei ainda, mas vou terminar. Educação Física e assim sucessivamente. E eu percebi, quando você é picado pelo conhecimento, pela maravilha que é o conhecimento, quando você não tem nada, porque é questão de cultura familiar, então eu entendi que você consegue empoderar outras pessoas através da educação. Então, por que eu entrei? Porque eu consigo fazer um trabalho micro, diversificado em algumas entidades, e eu gostaria de fazer um macro, fazendo uma percepção só de Capivari, entre macro e micro. Então eu acho que eu posso contribuir numa outra situação maior para que desse empoderamento das pessoas. Márcio, então analisando o que você acabou de falar e também o seu currículo, todo esse envolvimento com a sociedade nessas áreas, acreditamos então que esse interesse de se colocar como pré-candidato a prefeito parte dessas ações, né? E você avalia que as suas experiências nessas áreas somaram em sua decisão de se lançar a pré-candidato a prefeito? Ah, com certeza. Qual a função? Quando você fala a pré-candidatura, o que nós temos que ter a concepção da união? Vamos sozinho, ninguém consegue fazer nada. O cara achar que sozinho nesse mundo não é. E a concepção de partido político já fala o nome, partido, é uma parte. Você tem que juntar com outras partes para você fazer política. E o que eu aprendi, quando se fala em política, nesses 7 anos que eu trabalhei, que eu estive em Brasília, tanto no Conselho Nacional de Esporte, como na lei de incentivo, eu tive uma experiência de conversar com vários ministros, que eu entrei lá, era o Aldo Rebelo na época, e essa experiência eu vi que eu conseguiria transferir esse conhecimento que eu tive lá para Capivari, de fazer esse empoderamento das pessoas aqui em Capivari, questão de captação de recurso, questão porque você vê muitas pessoas acabam vendo a política muito superficial. E lá em Brasília você vê que é uma situação, um negócio mais
micro, você vê, na verdade, como que funciona a máquina pública, entendeu? E então eu acho que essa experiência que eu tive, hoje eu tenho 41 anos, eu tive a experiência de conhecer mais de 50 países no mundo. Então eu acho que a bagagem de vida e a visão de mundo ajuda muito você, assim, você colaborar. Vamos focar agora na área sindical dos trabalhadores no comércio, né? Você poderia fazer aí um breve resumo de como está essa área aí, né, que vem se comportando nos últimos anos em nossa cidade, até mesmo agora nesse ano de 2020 aí com essa pandemia, né? Então, é que eu falo, hoje o sindicato pode-se falar que está falido, esqueça. E falo também que culturalmente as coisas tendem-se a mudar e também não é diferente na área, como teve a mudança aqui na rádio, questão de internet, e mudou também no sindicato. Hoje se pega os sindicatos, já está tudo falido, não tem mais a contribuição compulsória, que na verdade foi uma situação boa. E eu acho que essa situação do sindicato, agora eu falo do sindicato onde eu fui presidente, é um trabalho que você tem que ser muito atuante. Só que você sendo atuante no sindicato, tem os pró e os contras, entendeu? Então você sendo atuante, você tem muita dificuldade junto com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas olham, você já nasce não gostando de sindicato. Você já nasce com raiva do sindicato, porque sindicalista e ladrão, você já imagina uma coisa só. Então, para você convencer isso aí, a sociedade, eu tive um processo de construção dentro do sindicato, que hoje eu tenho uma facilidade de conversar com muitos empresários. Porque eu nunca fui de má fé e nunca usei o sindicato como palanque de nada. Tanto é que as coisas que acontecem no sindicato, você vê pouca publicidade minha. Por quê? Porque eu parto do princípio que as duas partes são importantes, tanto o empresário quanto o empregado. E tem gente ruim de empresário e tem gente ruim como empregado. Você entendeu? Então, você tem que fazer essa análise dos dois. Apesar de eu estar por lá de cá, eu sempre tive muita facilidade em lidar com as duas partes, porque na verdade é o seguinte, é o justo. É o justo, você entendeu? Então, existe essa possibilidade? Existe. E o que eu sempre falo pro pessoal, Marquinhos, você tem que ser um ótimo radialista. Por que eu tenho que ser um péssimo sindicalista? Não vou ser. O que é certo é o pau que bate em Zé, bate em Mané e vamos. Mas sempre da melhor forma possível. Vamos trabalhar certinho? Vamos. Então a gente consegue fazer isso com o sindicato. E com essa pandemia, quem está mais sofrendo hoje, está mais exposto, é os empregados no comércio, que é os empregados em supermercados. Então, o sindicato fez diversas ações, você entendeu? Nos supermercados aqui de Capivari. Para quê? Nós tivemos que entrar com uma ação e a juíza aqui de Capivari concedeu no início da pandemia, porque tinha aquela dúvida, usa máscara, não usa máscara, máscara é bom, máscara não é. E nós tivemos algumas resistências de alguns proprietários do supermercado. Não conseguimos isso aí verbalmente, tivemos que entrar com ação judicial para exigir. Só que com o passar do tempo foi tendo uma consciência da necessidade. Hoje você vê que quase todos os supermercados, você nem vê. Hoje todo mundo tem álcool em gel, máscara. Mas foi um processo de conscientização. Mas eu acho que a tendência é só melhorar. Na manhã desta sexta-feira nós estamos conversando com o Márcio Moreira, pré-candidato a prefeito de Capivari pelo partido PTB. Márcio, aproveitando, agora vamos entrar numa outra área do seu currículo, das suas atividades, que é a área do esporte. O senhor sempre atuou na área do esporte e quais foram os maiores desafios e conquistas e dificuldades no período e também relacionadas ao esporte em nossa cidade? Eu falo quando... Você vê hoje, quando a gente fala, vamos falar do esporte aqui na cidade de Capivari, infelizmente hoje nós temos uma secretaria de esporte que o básico nós não temos, né? Que não participa dos jogos regionais, fazendo uma análise bem superficial, porque não é para isso que existe o esporte, entendeu? Mas o esporte, a gente vai traduzir o esporte em 3 escalas, que é o educacional, participação e alto rendimento.
E é uma situação que nós não temos aqui. A gente até tem, mas é um negócio bem superficial, que você não trabalha com a população em geral. É uma ou outra pessoa que faz uma ginástica olímpica aqui, ali, um campinho de futebol. É um negócio muito aquém nem fala que é política pública isso, né? Uma política pública muito... não dá nem para se falar. Por quê? Porque hoje, um exemplo, a entidade onde eu fui presidente, que é a ONED, você pega que nós fizemos captação hoje, o que nós conseguimos fazer essa captação foi em torno de 6 milhões. No último projeto agora foi 1.200.000 da João Deere e algumas outras empresas, que você trabalha com 8 mil crianças mês. Você entendeu? Guardando as devidas proporções. Ainda nós estamos numa cidade que acha que esporte é futebol. Futebol também é. Você entendeu? Mas nós não temos um trabalho educacional. Que das 3 situações do esporte, o educacional é mais importante. Agora nós temos uma secretaria de esporte, onde nós não vamos nem nos jogos regionais, não tem jogo escolar, não tem. Nas outras, eu sou um dos poucos medalhistas de judô aqui em 2013. Meu irmão é faixa preta de judô, nós fomos nos jogos regionais, eu fiquei em 3º colocado, mas quem que levava uma parte do pessoal nos jogos regionais? Meu irmão. Era um negócio por amor, não tinha profissionalismo. Ah, meu irmão gosta disso, Zuim do Karatê gosta de Karatê, leva. O pessoal da capoeira, Désio, leva lá. Desculpe se eu esqueci de alguém, mas o pessoal do atletismo, uma parte, Poli, que era polícia, ia correr lá, que eu tô lembrando meu por cima. Então é um negócio muito... faz por amor, entendeu? Não tem um profissionalismo, uma situação... como assim, cidade do interior, né? A gente não consegue sair dessa bolha, né? Márcio, e nesse tempo que você disputou, foi em campeonatos, qual foi a maior dificuldade que você, como esportista, encontrou? Sempre é captação de recurso, né? Pra ir. Vamos falar a luta de braço. Hoje, a luta de braço é o 3º melhor... Hoje é a 5ª melhor equipe do mundo de luta de braço. E feminino a gente conseguiu pegar a 3ª melhor equipe no último campeonato mundial. 3ª melhor equipe do mundo de luta de braço, sendo com uma equipe muito aquém, muito pequena. Mas a gente entende que a gente depende da educacional e participação. Agora, como pré-candidato e como também munícipe, nós queremos a sua avaliação com relação aos problemas que mais te incomodam na cidade de Capivari. Saúde, asfalto, segurança, educação, infraestrutura, desemprego. Então, Marquinho, eu vou falar uma situação aqui que é uma visão diferente do que todos falam. Se você sair fazer uma pesquisa aqui na cidade, você fazer, isso eu fiz já, perguntando para as pessoas próximas, para quem encontra, para qualquer pessoa. Se você encontrar a pessoa e falar assim, pessoa, o que Capivari precisa? De imediato, o que Capivari precisa? É quase unânime que vai falar assim, saúde. Por quê? Porque tende-se as pessoas falar o que sofre mais de imediato. E não tenha dúvida nenhuma, eu tenho um certo trauma que eu falo que meu pai morreu por culpa da saúde pública. Senão meu pai não era para ter morrido. Eu tenho um certo... que aquela van que leva a negada da Unicamp lá, leva para matar a gente, entendeu? Porque só quem passou por aquilo ali pode falar, porque ali mata os outros, não é para sobreviver, é para matar, ver se mata de vez. E meu pai morreu por causa disso. Então eu tenho uma situação muito próxima de mim, porque eu tenho um certo trauma disso que meu pai passou dentro dessas van que leva o pessoal lá, que parece que transporte depois, junta todo mundo e dê o que der. Salve quem puder. Só que quando se fala em política pública, hoje em Capivari, pela visão que eu tenho, e que infelizmente não aconteceu todas as outras gestões, vamos colocar de gestão de Zé Carlos para cá, de Zico, de lá para cá, eu nunca vi ninguém se preocupar com a área mais importante que tem dentro da prefeitura, que chama indústria e comércio. Aí você vê um discurso bem basicão, que você fala assim, nossa, necessitamos de emprego, empregabilidade. Não é empregabilidade.
Não é isso aí. Nós estamos atrasados ainda, nós estamos atrasados. É antes disso. Nós precisamos da industrialização de Capivari. Existem 2 patamares que você consegue fazer uma cidade crescer. Ou você vai pela industrialização, ou você vai pelo turismo. Não existe outra maneira. Nós não temos nenhum nem outro. Agora, vai da visão de cada um. Como Capivari está, tá bom. É uma cidade do interior, tranquilo. Nada mudou. Eu estou dizendo, uma mudança. Você vai em alguma cidade, Campinas, tem Nova Campinas, da cidade do interior, e o negócio vai tocando. Qual que é a situação? Qual é o que agonia eu, na minha visão política de Capivari? Nenhum dos prefeitos que passou para trás, ninguém se preocupou com a industrialização. Ninguém se preocupou com a industrialização. Aí o pessoal fala assim, não, Márcio, porque o mais importante é a saúde. Não estou dizendo que a saúde, só que é o seguinte, tem dúvida? Hoje nós temos um orçamento de torno de 180 a 190 milhões. Ninguém se preocupou em melhorar o orçamento de Capivari. Lógico que vê algumas empresas aí, beleza, mas o que manda numa cidade chama-se ICMS. ICMS é indústria. Então, você não tem que fazer o discurso de empregabilidade. É legal? É, mas nós temos que ir antes. Se nós não tiver um exemplo, é um número exemplificativo. Se nós não tivermos uma área de 1 milhão de metros quadrados com heliporto, não tivemos aqui indústrias que faturem no mínimo 80 milhões, você entendeu? Empresas grandes, porque é isso, não é empregabilidade. Por quê? Porque hoje o empresário, o que o empresário enxerga hoje? O empresário, um exemplo, ele tem R$100 para montar a empresa dele. R$100 para montar a empresa dele. Então, o que ele vai fazer com esses R$100? Ele não quer gastar R$40 em infraestrutura. É o Estado que tem que dar o local para ele. É um investimento estatal. O Estado vai, compra o lugar, coloca força, esgoto, tá asfaltado, tudo pronto. O cara chega no lugar e fala assim, é aqui que eu vou ir. Por quê? Porque nenhum dos prefeitos que passou, também cada um tem uma visão de mundo, de gestão que quer, como que nós estamos no melhor lugar do Brasil, porque isso aí ninguém tira nós. Porque não tem como tirar a Capivari daqui e colocar lá no final do Ceará. Nós estamos a 38 quilômetros do maior aeroporto da América Latina, que é o dinheiro, que é onde? São Paulo. Estamos a 200 quilômetros do Porto de Santos. E nós estamos numa cidadezinha do interior. Como que uma empresa sai daqui e vai instalar lá em São José do Rio Preto e usa aeroporto aqui? E nós aqui, e eu sempre acabo exemplificando pro pessoal, nós temos 5 cidades que acontece alguma coisa que a gente não sabe o que é. A gente deduz, mas não sabe. Que é Rio das Pedras, Mombuca, Capivari, Rafar e Elias Fausto. Nós estamos, são cidades que o negócio não desenrola, não vai, não vem indústria de grande porte. E por quê? Porque, pessoal, quando o discurso não, eu vou fazer educação, nós precisamos fazer educação, asfaltar a cidade. Não, isso aí você tem que manter. O manter é manter. O que você vai trazer de novo? Se não vinha uma industrialização, por quê? Vindo industrialização, qual que é o discurso, Marquinho? Nós temos 180 milhões, 190 milhões de orçamento. Nós temos que fazer esse orçamento subir para 400 milhões. Porque daí você vai ter uma boa educação, vai ter saúde bom, porque tudo é com dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem nada. Nada se move sem dinheiro. Então, qual é o foco maior? É a industrialização, não é emprego. Vamos primeiro resolver o problema lá das empresas, depois a gente vai ver para onde que vai repartir esse dinheiro. Márcio, vamos dar uma acelerada aqui. Nós temos quase mais 10 minutos de entrevista. Eu quero entrar agora no meio da pandemia da Covid-19. Como o senhor acha que essa
Todos sofrem. Não existe um setor que não sofre, todos. Você entendeu? Todos os setores sofrem, independente da área que você tiver. A pandemia chegou e eu estava conversando com um rapaz aqui. Eu tenho um grupo do WhatsApp que são 100 e poucos presidentes de confederações no mundo. E todo lugar está passando a mesma coisa. Só que tem algumas situações que eu falo muito que as pessoas em geral fazendo uma análise psicológica que chama-se, eu conversando muito com a minha professora e a gente conversou, chegou na conclusão que assim, o umbiguismo, né? As pessoas que não tá passando por isso tende-se a negar a situação, entendeu? Tende-se a negar a situação, porque ela não tá passando por isso. E elas não tem empatia por quem tá passando por isso. Então, esse umbiguismo, ela tende de negar o fato. Por quê? Porque ela não tá passando. Então, ela não passa. E todo mundo tá passando por isso. O que nós temos que fazer? Aguardar e esperar enquanto não sair uma vacina. Nós vamos passar por esse perrengue aí. Eu, particularmente, eu acho que até dezembro. Eu acho que até dezembro, assim, se semana que vem sair uma vacina top, a semana que vem acaba tudo. Se não sair, infelizmente, a gente vai passar por um bom tempo. Agora, atrelando essa sua resposta com a sua resposta anterior, todos nós estamos cientes de que todo mundo está torcendo para que a situação passe logo, para que tudo comece a voltar ao normal. Praticamente, muitos setores vão ter que começar do zero. Né? Então, as dificuldades para até mesmo o ano que vem, elas estão claras para todo mundo. Todo mundo vai ter dificuldades em todos os setores. Você falou que para poder haver um maior investimento em todas as áreas do nosso município, né, como gestor municipal, deveria ter um aumento na arrecadação, certo? Sim. Com as dificuldades, não havendo esse aumento na arrecadação, como você acha que o próximo prefeito vai conseguir mostrar um bom trabalho, administrar, porque todos falam, praticamente, se for analisar os candidatos, eles seguem por essa mesma linha, né? Aumento de arrecadação, porque é claro, né? Todo mundo quer ter sem dinheiro não faz nada. Exatamente. Né? Então, a dificuldade, a partir, até mesmo, todo mundo já está passando dificuldade em 2020. Imagina em 2021, que tá claro aí que a situação vai ser, né, meio complicada, né, Márcio? Então, vamos falar de uma situação de Capivari. Capivari, ela para se manter do jeito que tá, um orçamento de 180, 190 milhões, vai baixar. Nós vamos ficar mais ou menos, já vamos passar o ano, quem entrar com mais ou menos uns 30 milhões de dívida, que o atual prefeito vai, mais ou menos isso aí em média. Agora, nós temos ainda espaço, gordura pra gente cortar? Temos. Você entendeu? Temos espaço para cortar? Temos. Vamos exemplificar aqui. Eu vou fazer assim, uma análise bem simplória, bem por cima, superficial. Hoje a prefeitura de Capivari gasta 5 milhões em média com comissionado. Você entendeu? Você imagine que vamos manter em Capivari do jeito que tá, porque também não existe o cara que for chegar aqui e falar que é milagroso, é mentira. Não se muda as coisas do dia pra noite. Não existe um salvador da pátria. E o cara que falar que é salvador da pátria é o mais mentiroso de todos. Existem atos que você consiga fazer uma transformação. Um exemplo. Você gasta em torno de 5 milhões com comissionado. Corta. Hoje, você imagina que nós estamos no meio de uma pandemia, nós não temos dinheiro, não temos nada, e não teve um corte de um comissionado. Pô, se todo mundo está em casa, se todo mundo está lá, a prefeitura não está trabalhando, ninguém está trabalhando, por que não cortou o comissionado? Falou, negado, desculpe, mas por quê? Porque o bem maior é o poder público, é a sociedade, não é o individual. Se nós estamos com 113 comissionados, qual a função? Gente, obrigado, mas entre no auxílio emergencial como todo mundo e vamos ficar só com o mínimo necessário. Que não dá para mudar tudo, mas tem um mínimo necessário que dá para fazer essa transformação.
Agora, você imagine que um próximo prefeito que entrar e ele fazer esse corte drástico do comissionado, ficar só com o primeiro e segundo escalão, que é o secretário e um auxiliar do secretário lá. E vai dar em torno de 20, 25 pessoas. Todo esse dinheiro, que vai em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões, você começar a investir em uma área, porque também 3 milhões não é um dinheiro para que resolve o problema. Mas você já começa a investir em áreas para a cidade. É esse planejamento. O próximo que vir vai acontecer isso. Aí já tá. Se isso acontecesse lá no Zé Carlos, hoje nós estaremos com uma área gigantesca e hoje a gente não estava logicamente estávamos passando por isso, mas a pancada ia ser um pouco menor. Agora, existem 2 pilares, vários, né? Mas assim, vamos falar duas situações que acontecem no poder público, que acontecem em Capivari, que é o urgente e o necessário. Então, faz 30 anos que nós estamos fazendo o urgente. Não faz o necessário. Qual que é o urgente? Urgente é o cara entra com mandato de segurança, tem que dar remédio, tem que fazer isso. Né? Só que daí é o seguinte, aí você tem 300 mil cargo comissionado, porque a gente sabe como que funciona, eleição, vai custar. Aí você pega aquela. Aí nós tá sempre no quê? Urgente, urgente, urgente. Quando que nós vamos começar a fazer o necessário? O necessário é o que é? É a industrialização da nossa região. Agora, se não investir nisso aí, fique tranquilo. Vai voltar de novo, 100 e poucos comissionados. E é uma situação. E outra coisa, você há de convir comigo que não era para ser um discurso de um pré-candidato. Porque isso desagrega. Não é um negócio que agrega, isso aí desagrega. Mas qual que é o bem maior? O bem maior, você fazer com que as pessoas façam o exercício de pensar, você entendeu? E cobre isso do seu candidato. Porque o candidato não precisa ser eu. Agora, qual que é? Pegue seu candidato e fale para ele, não, bonitão, cadê seu negócio que vai mandar? Porque se não mandar os comissionados, um exemplo, que tem várias outras áreas. Se não mandar, você não vai conseguir ter uma área. Não tendo uma área, Capivari não vai ter ICMS. Agora, podemos fazer uma outra área gigantesca, que é fazer captação do recurso em Brasília? Porra, lá tem dinheiro de monte. A diferença é que as pessoas não sabem pedir. O município não consegue fazer essa captação do recurso. É muito aquém, entendeu? Muito baixa. Mas existe? Tem possibilidade? Tem. Agora, o que a gente precisa? Um gestor, você entendeu? Um gestor que consiga fazer essa transição. Agora, não espere que Capivari, quem entrar 2021 para lá, vai mudar. Não vai, isso é mentira. Márcio, nós estamos encaminhando para o final da nossa entrevista. Infelizmente, nós vamos ter que marcar um outro dia para bater um outro papo, porque as perguntas e também os assuntos cada dia vão aumentando e mudando, né? Beleza. Mas com certeza até chegar às eleições nós vamos conversar outras vezes. Agora nós deixamos aqui o espaço aberto para suas considerações finais. Gostaria de agradecer vocês essa oportunidade. Espero que todos os pré-candidatos venham, se posicionem, para que as pessoas tenham essa condição de analisar todo mundo, quem é quem, esse tem essa visão, esse tem essa visão. Por quê? Porque é só assim que a política tende a ser. Quanto mais escondido a situação fica, o pré-candidato fica, é mais difícil a escolha. Só que às vezes é o que o pessoal quer, entendeu? O pessoal vão ficar escondidinho, depois de 15 dias a gente aparece e não dá muito pro cara pensar o que eu tô analisando. E uma coisa que eu gostaria de refletir aqui, gostaria que vocês que estivessem ouvindo fizessem, que não existe política pública sem equidade. Essa é a palavra que todos os políticos deviam se preocupar. Não existe política pública se não tiver equidade. Então, é uma situação que nós temos que focar, analisar se o seu candidato tem um perfil para ter a questão de equidade, que ele tendo a equidade, tende-se a política pública melhorar para todos. Pessoal, muito obrigado e vamos esperar para a próxima.